pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje é uma aula um pouco mais rápida, objetiva, falando sobre Google Analytics, né? Antes de eu partir para a rede de display, eu acredito que seja muito importante explicar um pouquinho sobre o que é o Google Analytics, a importância dele, o que ele faz ali brevemente, vou passar por alguns menus dessa ferramenta, depois eu vou mostrar como você cria sua conta de Google Analytics e como você faz a vinculação com o Google Ads, porque é muito importante que as informações do Google Analytics alimentem a inteligência de máquina, machine learning do Google Ads para que a gente tenha sempre campanhas que entreguem bons resultados, né, mediante a ações, a visitas e também a intenções de clientes que passam pelo nosso site, belezinha? Então vamos aqui para a tela para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Então aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o perfil do Google Analytics de um cliente que eu atendo, aquele mesmo cliente que eu estou usando sempre nos exemplos para a gente poder fazer aqui a gravação dessas aulas. Inicialmente, né, você vai estar sempre nessa página inicial, onde ela vai mostrar algumas métricas que são ali métricas importantes, né, que é a quantidade de usuários, quantidade de eventos, eu vou passar por eventos e vou explicar brevemente o que significa os eventos, ou a quantidade de novos usuários, isso dentro de uma janela de análise, ó, de 7 dias, tá? Mas se a gente mudar isso aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Aí ele aumenta a amostragem, né? Então a gente tem mais informações. E basicamente o Google Analytics, o que ele faz? Todas as pessoas que entram no seu site ou no site do seu cliente, o Google Analytics registra uma sessão, né? Que seria a visita dessa pessoa ao site do seu cliente ou ao seu site. E basicamente ele vai coletar as informações relacionadas ao que essa pessoa faz dentro do seu site, né? Quais são as páginas que ela visita, qual o tempo que ela permaneceu dentro do seu site. Também ele consegue filtrar ali qual foi a ação, o evento, né, que essa pessoa realizou ali, que tem extrema importância pra gente, que seria a conversão, qual foi a conversão que ele registrou ali no caso. A gente também consegue saber ali uma média de todos os usuários, o tempo que eles ficaram dentro do site. As mesmas coisas que eu expliquei agora, a gente consegue ver individualmente e também no montante todo, né, de todas as pessoas que visitaram o nosso site ao longo de um período. Qual a cidade, o município, o país, o idioma, qual o dispositivo que essa pessoa usou para acessar o nosso site, se ela veio através de campanha, se ela veio através de pesquisa direta, que seria digitando o www.site do seu cliente ou seu site.com.br, se ela veio através de SEO, por algum artigo, alguma pesquisa de palavra-chave também, ele consegue trazer. Pesquisa de palavra-chave eu acredito que hoje em dia ele não está trazendo. Antigamente ele trazia isso, a gente conseguia ter essa visão mais clara no antigo Analytics, né? Tem uma outra ferramenta chamada Google Search Console, que depois eu vou mostrar ela. Ela é muito importante para análises de SEO, mas também para a gente ter ideias de palavras-chave orgânicas que as pessoas estão usando e que estão levando elas para o nosso site. E são indicadores importantíssimos que a gente também pode levar para o Google Ads para otimizar e melhorar o resultado das nossas campanhas. Então você entende que quanto mais informações a gente tem das plataformas do Google e também de outras, claro, você também consegue trazer informações de redes sociais, por exemplo. Isso em uma aula futuramente avançada eu vou trazer aqui algumas questões de criações de público e também filtragem de públicos que vêm de Instagram, Facebook, entre outras redes sociais, mas a gente consegue pegar essas informações, né, isolá-las depois para a gente analisar, olhando para as nossas campanhas e verificar se a gente pode usar aquelas informações para melhorar os resultados, melhorar às vezes os títulos, descrições, melhorar alguma coisa até no site do nosso cliente, porque às vezes o problema não está nas campanhas, o problema está no site, né? Então tem alguns aspectos que a gente também precisa avaliar. E o Analytics ele até pode ajudar a gente nessa questão de identificar alguns problemas no site, tá? Mas aí é uma questão mais avançada que no futuro eu posso trazer para vocês, beleza? Mas passando aqui rapidamente, igual eu estava fazendo, né, antes de explicar como funciona essa ferramenta, e até para fechar essa parte de como ela funciona, como é que ela consegue coletar essas informações? A gente precisa instalar uma tag também, igual fizemos com o Google Ads, a tag do Google Ads lá dentro do Google Tag Manager, tá? Para o Google enxergar o que acontece dentro do site, ele precisa que tenha uma tag, essa tag seja sempre disparada em todas as páginas, para que ele entenda o que está acontecendo ali. Mas é claro que uma coisa que ele não faz, ele não coleta nome, não coleta e-mail, tá? São questões que ele não faz, só para deixar isso muito claro, tá bom? E vamos aqui para os outros relatórios, que é a parte onde a gente dá uma aprofundada aqui em algumas questões relacionadas ao público que visita o nosso site, tá?
Aqui em aquisição, ó, nós vamos ter vários menus, né, de relatórios. Em visão geral, é o mesmo que a gente tinha aqui, né? Ó, a gente vai ver usuários ativos, a quantidade de novos usuários. Aqui são usuários ativos, né? São as pessoas que acessaram o nosso site e ficaram ali por algum tempo. Os novos usuários aqui seriam as pessoas que entraram. Seriam os usuários que são visitantes novos, né? Eu sei que o nome dizia, eu sei que estou sendo um pouco redundante, por quê? Porque desses usuários ativos, nós temos usuários que já visitaram o site em algum momento. Então, ele difere isso pra gente. Olha, de 121 usuários que você teve esse mês, 93 usuários são usuários novos. A gente entende, pô, então tem muitas pessoas novas no meu site. Isso é um bom indicador, tá? Ele também consegue ver se as pessoas estiveram ativas nos últimos 30 minutos, mas ele também mostra se as pessoas estão online. A gente chama isso de tempo real, tá? Que é um relatório que tem aqui em cima, mas a gente também consegue ver aqui, ó. Vou tentar exemplificar para vocês aqui como isso funciona. Assistance.com.br e ele vai registrar essa minha visita aqui agora, aqui no Google Analytics, tá? Deixa eu só rolar um pouquinho aqui, rolagem aprofundada, belezinha. Ele vai registrar pra gente a visita que eu tô fazendo no site, tá bom? Deixa eu ver se aqui em tempo real ele aparece. Aqui, ó, tá vendo? Acabou de mostrar, ó, que tem uma pessoa no site, tá vendo? Que sou eu no caso. E aqui ele tá mostrando, ó, aqui, ó, tagassistant.google.com, então ele tá identificando que a minha origem veio do Tag Assistant. Na verdade, não, mas tudo bem. O Google Analytics às vezes ele dá o que a gente chama de bug, tá? Ele dá uns bugs, mas não é tão comum, tá? Em algumas coisas ele vai dar uns bugs sim, tá? Mas ele costuma ser bem assertivo em algumas questões. Aqui é o título da página que eu acessei, né? Eu só acessei uma página, aqui, ó, por exemplo, vamos ver aqui a parte de vendas deles e vamos entrar nessa página, ó, que muda os equipamentos à venda, ó. Aqui, ó, ele tá vendo aqui, ó, ele mostrou que tiveram 2 visualizações, ele ainda não atualizou ainda a parte das páginas visitadas. Às vezes isso acontece em tempo real, ele mostra, e às vezes ele acaba não mostrando. Aqui são os eventos que foram disparados, né? Que aqui está relacionado à tag, que foi a visualização de página, que é um evento padrão, né? E início de sessão, que é o que eu disse, toda visita é uma sessão. Então geralmente esses 2 eventos sempre vão acontecer, tá? E toda página que eu aparecer, ele vai disparar mais um evento de page view, né? Aqui, agora a gente vê que ele mostrou aquela página que a gente acessou, equipamentos à venda. Então, deu para entender? Ele vai mostrando pra gente ali em tempo real a quantidade de pessoas que estão visitando e o que essas pessoas, onde essas pessoas estão acessando e quais eventos, né? Quais ações estão sendo feitas dentro do site, tá bom? Quando nós temos mais informações aqui, eventos que a gente cria também dentro do Analytics, ele mostra aqui. Aqui, usuários de acesso são as propriedades do usuário também ele traz. Depois, num vídeo mais técnico, eu explico um pouco melhor sobre o que seria isso. Aqui ele não está mostrando a minha região, provavelmente o meu VPN está ativo, mas ele geralmente mostra de onde essa pessoa tá bom? Eu devo ter deixado o VPN ativo, mas tudo bem. Vamos aqui em visão geral novamente, tá? Tá vendo aqui, ó? Ele já mostra o país que eu estou. Deixa eu ver aqui se ele tá. Usuários ativos nos últimos 30 minutos, tá vendo? Aqui agora a gente já tem uma visita de alguém do Brasil. Ó, se você clicar aqui, ele vai vir para esse relatório em tempo real. A gente já viu como ele mostra, o que ele faz, belezinha? Aquisição de usuários, né? E aquisição de tráfego são coisas parecidas, né? Aqui ele vai mostrar tipo, por onde essas pessoas vieram, né? Tráfego direto, né? Que seria as pessoas digitando www.macassistance.com.br. Pesquisa orgânica, né? Quando as pessoas estão pesquisando talvez manutenção de notebook Apple, e aí pingou para elas lá. Aí as pessoas conseguem, de fato, a gente consegue saber que ó, as pessoas digitando a URL diretamente, as que mais acessam o site deles nesse período aqui de 12 de novembro a 9 de dezembro. Lembrando que a gente sempre consegue mudar, tá, o período de análise, tá bom? Claro que assim, se você instalar o Google Analytics hoje, ele não vai mostrar para você o que aconteceu ontem. Ele não tem, ele não traz informações retroativas, tá bom? É só do que acontece pós a instalação da tag. É muito importante que isso fique claro também, tá? Referral, provavelmente são locais onde tem o link do site do meu cliente, né? Como a gente fazia um trabalho muito forte de YouTube, todos os vídeos que eu subia para eles eu colocava lá o link do site deles, então a gente ainda tem muitas pessoas vindo de lá. Organic Video, então aqui já comprova a minha suspeita sobre o referral, né? Que são tráfegos provenientes do YouTube. O Nasignet eu particularmente não sei, até aqui tá dizendo, né, que ele não conseguiu atribuir de onde veio essas visitas. Nós tivemos 6 visitas, até é legal que a gente passe aqui pelas métricas, o total de usuários por tráfego, né, por origem de tráfego.
os novos usuários que eu estava explicando. Você vê que aqui ele vai fragmentando e mostrando daquele resultado de 121 que é o total, ó. Aqui ele vai trazendo para vocês, ó, 44 veio de origem direta, 42 vieram de pesquisa orgânica, enfim, ele vai mostrando para vocês todas essas informações. Aqui engajamento, ele entende engajamento quando a pessoa permaneceu no site por um tempo e ela clicou em algum elemento, ela abriu alguma página, ela preencheu algum formulário, isso também é constado como engajamento, tá? Toda ação que o usuário faz quando ele está aqui dentro do site, que ele entende que a pessoa demonstrou interesse pelas informações que estão aqui dentro, beleza? Só para ficar claro também essa parte aqui, tá bom? A aquisição de tráfego é praticamente a mesma coisa, né? A gente tem um relatório muito semelhante, né? E depois tem filtros que a gente consegue aplicar aqui, por exemplo, para a gente também ter uma noção, por exemplo, de origem direta e entender melhor o que aconteceu aqui, de cada uma dessas partes aqui. É uma coisa muito mais densa, então a gente vai deixar mais para frente. Aqui campanhas que não é do Google Ads, né? Que não é do Google. Aqui é quando a gente tem campanhas de outras origens de mídia, né? De fato, e que não estão relacionadas ao Google de alguma forma, tá bom? Aqui corte de aquisição de usuários também é um relatório que a gente não precisa se aprofundar agora, né? Aquisição de leads também não, porque o site do meu cliente, apesar de trabalhar com leads, não diretamente, a gente foca muito mais na questão do WhatsApp, da ligação. Engajamento, aquilo que eu expliquei, né, que são as camadas onde nossos clientes eles visualizaram dentro do seu site ou do site do seu cliente, enfim. Aqui ele vai mostrar algumas questões das páginas visualizadas, tá vendo? Aqui também ele vai visualizar aqui o nome dos eventos, né? Aqui a primeira visita, usuários engajados, geração de lead, que é o envio de formulário, aqui o botão de WhatsApp, né? Quantas pessoas clicaram no botão de WhatsApp do meu cliente nesse período aqui. E a gente também consegue, por exemplo, aqui em eventos, ó, que seria esse menuzinho aqui, ó. Quando a gente clicar, você vai ver que ele vai mudar, beleza? A gente consegue até saber qual foi a origem de tráfego que geraram que geraram esses eventos aqui no caso, né? Aí para isso a gente teria que filtrar melhor aqui, né? A gente pode colocar aqui no caso, ó, quer ver, ó? Aqui eu só vou mostrar de novo aqui, ó. A gente tem esse botãozinho aqui pra gente incluir uma métrica nova. Aqui ó, eu vou colocar, deixa eu ver aqui qual que seria o evento, e-commerce, dados do usuário, nome de teste, informações demográficas, origem de tráfego. Cross-channel é um tipo de campanha, aquela performance marketing do Google, e manual seria visitas manuais, no caso, né? Conteúdo do anúncio, termo, aqui origem, aqui campanhas de origem de mídia. Na verdade, tem uma outra métrica que ela é muito mais simples, né? Que eu queria mostrar que aqui a origem de tráfego ela destrincha um pouco mais, ela destrincha muito. Eu não queria trabalhar dessa maneira, mas tudo bem. Você vê que você pode colocar aqui diversas informações interessantes. O Google Analytics é muito legal, tá? Mexer um pouquinho nele, olhando ali todas as atribuições, mas vamos colocar aqui origem mídia de sessão. Vamos ver se ele traz alguma informação. Ó, aqui, ó, beleza, só para explicar para vocês, tá vendo? Ele consegue trazer, ó, por exemplo, primeira visita do Google orgânico, enfim, vamos clicar em uma aqui pra gente ver. Deixa eu remover essas aqui. Vamos clicar aqui em WhatsApp Click. E aqui ele traz, você vê, você clicando no evento, você consegue ter informações muito mais abrangentes sobre esse evento, né? E aí você também consegue montar um relatório aqui. Aqui do lado você consegue, né, criar um relatório colocando aqui vistas, né, que seriam essas coluninhas aqui, mas com mais informações também. Aí a gente também consegue ter a parte de páginas por sessão também, que seria muito importante, né, que a gente tem bastante informação, belezinha, show de bola. Então a gente passou aqui, eu só quis mostrar um pouquinho mais para vocês, mais aprofundado como funciona o Analytics, né, para não só jogar, o Analytics serve para isso, tal, e pronto, né, eu gosto de contextualizar bastante as informações. Ó, que você vê que aqui em atributos do usuário a gente consegue ver algumas regiões, isso é muito bacana. Aqui, ó, aqui o idioma que as pessoas falam, você pode mudar aqui também os novos usuários, tal. Então, enfim, você tem uma série de informações sobre essas pessoas que visitam o site, tá? E agora, assim, como que a gente cria a conta, né? Como é que a gente cria a conta do Google Analytics? Vamos lá. Eu tô com uma página aqui aberta já e pronta pra gente fazer essa pesquisa. Você pode jogar aqui direto na barra do Google, Google Analytics. Aí tem esse primeiro resultado aqui, tá vendo? Google Analytics. Ele vai vir dessa forma aqui, tá? Aqui. Aí ele vai dizer para você ir para o Google Analytics.
e aí você vai cair nessa página aqui. Ou você pode digitar diretamente dessa forma aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro Gmail, ó, analytics.google.com. Você digitando dessa forma, tá vendo? Ele vai trazer você para essa página de novo, tá? Eu deixo isso na descrição do vídeo para facilitar para vocês, ó. Clique em comece a usar, aí você dá um nome para a conta, eu vou colocar conta, curso, corre, beleza. Aqui as configurações de compartilhamento de dados da conta, eu sempre marco tudo, tá? Você pode ler isso aqui com um pouquinho mais de calma, eu vou prosseguir para tornar a aula um pouquinho mais prática. Nome da propriedade seria... A propriedade, geralmente, como é que eu poderia dizer isso? Por exemplo, você tem um site institucional, que é um site onde fala todos os aspectos da sua empresa ou do seu cliente, e aí você tem uma landing page, por exemplo, que é só para uma campanha de Google, e uma landing page que seria uma só para campanhas de Meta, por exemplo. Então, as propriedades, a gente separa quais são as informações que a tag está coletando e de qual site que esteja relacionado com o site do nosso cliente está coletando. Então, eu vou ter uma propriedade para o site institucional, uma propriedade para uma landing page do Google e uma propriedade para uma landing page da Meta ou de qualquer outra plataforma que a gente esteja usando, tá? No caso, a gente vai fazer uma. Então, aqui seria site principal, né? Tá escrito errado, tudo bem, é só corrigir aqui. Vocês já perceberam que a minha digitação é péssima. Sempre aqui Brasil, né? Estamos no Brasil. Se o site do seu cliente for de outro país, você coloque no país nativo, né? Eu estou em São Paulo, então vou procurar aqui o fuso horário de São Paulo, mas se você tem em qualquer outro lugar que não seja São Paulo, é só colocar Brasília e tá tudo certo. Moeda BRL, né? Que seria o real. Opa. Aqui eu tenho que colocar... Tem que colocar o real brasileiro. Avançamos. Aqui o setor da sua empresa, né? Se é uma empresa pequena, média, a nossa é pequena. Vamos colocar aqui emprego, comunidades, serviços imobiliários, outras atividades. Deixa eu ver se tem alguma aqui computadores eletrônicos, né? Lembrando que eu estou usando o site do meu cliente como exemplo. E aqui ele perguntou qual objetivo você tem, porque ele já meio que pré-configura alguns relatórios, algumas questões de evento e também a coleta de dados, como ele vai fazer isso de uma maneira melhor. Para o meu cliente, é geração de lead, né? Aumentar as vendas também, mas isso é uma métrica secundária, porque a venda depende de contatos de pessoas e o que acontece depois desses contatos, o Google Analytics não consegue enxergar. Se é um e-commerce, aí faz muito sentido a gente marcar aumento de vendas. Engajamento através de tráfego da web ou do app, também é interessante. Ver engajamento e retenção de usuários também é legal. E outros objetivos de negócio, caso você tenha outros. Eu acredito que quando a gente marca que não acontece nada, deixa eu ver, não acontece nada mesmo, então eu vou voltar aqui. Seria esses 3, ele permite, se não me engano, só 3, mas depois você pode incluir mais, caso o Analytics deixe, né? Como todo bom brasileiro, a gente lê aqui as políticas, né, os contratos e termos de serviço, né? A gente, depois de ter lido tudo isso aqui, tá bom? Aí você marca aqui que você também aceita. Isso aqui é da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É muito importante ler isso aqui. Aí você marca os dois como aceito. Se você não aceitar, ele não vai deixar você criar conta, né? Muito legal. E agora, pra gente gerar a nossa tag, a gente vem aqui em web, tá? Porque não é um aplicativo, é um site. Aí aqui a gente coloca a URL do site, vamos aqui, né? Extens.com.br. Pode ser que ele identifique que já existe uma tag instalada nesse site aqui, eu não sei. Nome do fluxo, eu coloco aqui o nome do site do meu cliente, site Mac principal. Você pode dar o nome que você achar mais interessante, tá? E aqui são as métricas otimizadas, aqui você não precisa mexer em nada, o importante é que você coloque aqui a URL corretamente. Criar e continuar. Belezinha. Criamos aqui a nossa propriedade e aqui ele já dá informação para a gente configurar a tag, né? Espera carregar um pouco. Aí aqui ele pergunta, olha, ele identificou que é um site Wix, então ele está pedindo para eu fazer pelo Wix, mas porém, entretanto, eu vou fazer pelo gerenciador de tags do Google que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá? A gente vem instalar manualmente. Cara, se bem que, se eu não me engano, a gente precisa fazer de uma outra forma. Quer ver? A gente fecha aqui para fazer com o gerenciador de tags. Aqui, tá vendo? Ó, deixa eu clicar aqui, ó. Vamos supor que não apareceu aquilo para você, não apareceu nada. Você pode vir aqui em avançar, a coleta de dados estar pendente, tá? Aí você pode vir para a página inicial. Aqui são sugestões de performance, aqui você pode colocar os contatos. Você pode desmarcar, ou você pode salvar, isso aqui fica a seu critério. Mas vamos supor que você caiu nessa página. Cara, e agora? Como é que eu instalo a tag? Ó, administrador, tá bom? Aqui embaixo.
Beleza, aqui nós viemos em, cadê? Aqui ó, fluxo de dados, tá vendo? Aqui ó, tem várias opções que é interessante você explorar. Por exemplo, você quer dar acesso à conta para um cliente, para uma outra pessoa que trabalha contigo, ou para um cliente. Gerenciamento de acesso à conta. Clicou aqui ó, aí ó, tá vendo? Ele vai mostrar quem é que está acessando aqui, você vem aqui, adicionar usuários, e aí você coloca o e-mail da pessoa, geralmente é bom ser Gmail, tá? E aí você define o nível de acesso que essa pessoa vai ter, se é um administrador, um editor, um profissional de marketing, seria uma agência, um analista, um leitor, enfim. Aí você escolhe qual tá mais dentro das suas necessidades para o momento, tá bom? Mas a gente aqui está falando de tag, então a gente vem em coleta e modificação de dados, fluxo de dados. Aí você vê que a gente cai naquela mesma tela que a gente estava aquela hora antes de finalizar o processo, ó. Tá vendo aqui, ó? Clica aqui do lado. Aí ele vai mostrar pra gente a nossa tag, tá? Esse aqui é o código do fluxo e aqui é o ID da métrica, que é o ID da nossa tag do Google Analytics. Vamos agora lá para o nosso querido e lindo Google Tag Manager. Lembra, ó, Google Tag Manager, você entra no Tag Manager, clica aqui para entrar no container do seu cliente. Aí você vai vir aqui em adição de uma nova tag. Aí a gente vai clicar em adicionar nova tag e você já vê que de cara já tem Google Analytics, tá? Clica em Google Analytics, ele vai perguntar se é uma tag do Google ou se é uma tag de eventos do Google Analytics, tá? Aqui, ó, ele tá explicando, carregar a tag do Google associada ao fluxo do Analytics, é isso que a gente precisa, tá bom? Uma tag de evento, ela é diferente, tá? É quando a gente cria um evento específico que a gente precisa que ele gera um código, uma tag, às vezes tem um clique no botão que ele tem um nível de especificidade, às vezes é um formulário que é feito em uma tecnologia diferente que precisa mandar alguma informação técnica ali no código do formulário para o Tag Manager para que ele dispare a conversão. Então, tem essas particularidades quando a gente quer colocar um evento do GA4, aqui não é o caso, a gente quer só instalar a tag do Google do GA4. Ó. Aqui, ó, ID da tag, tá? Aqui se você clicar ele vai te mostrar onde é que tá essa ID, ó. Você vai clicar aqui, ele vai te explicar aqui das suas contas do Google, Aqui você pode vir configurar a tag do Google Analytics. Você vai ver que ele vai te explicar bonitinho onde você acha essa tag. Deixa eu fechar aqui. Menos é mais. Aí, ó, aqui você clicou em tag do Google, ele já vai estar configurado para todas as páginas. Você vem aqui, ó, no Google Analytics, copia esse ID da métrica, tá bom? Belezinha. Ó, até antes de eu finalizar, ó, tá vendo? Se você, ó, definir as configurações da tag, tá vendo? Você consegue mudar algumas informações aqui, tá? Que seriam importantíssimas caso seja necessário. Mas como a gente está fazendo uma coisa super simples e prática, a gente não precisa mexer em nada, tá bom? Copiamos aqui o ID da métrica, voltamos lá para o nosso gerenciador de tags, colamos aqui. Aí aqui não precisa mexer, porque isso aqui precisa disparar em todas as páginas mesmo. Renomeamos aqui tag Google Analytics. Belezinha. Salvamos. Aí, depois de salvar, belezinho, o que a gente faz? Lembre-se sempre, toda modificação que você fizer aqui dentro do Tag Manager, você clica em enviar, porque agora a gente vai enviar a informação dessa tag do Google Analytics para o nosso site. Então, o Tag Manager vai instalar dentro do nosso site a tag do Google Analytics, tá bom? Publicamos. Aqui você pode escrever alguma coisa se você quiser registrar, olha, eu fiz dia tal, horário tal, fiz tal modificação, para controle, tá? Eu não faço isso só quando eu estou em projetos do Tag Manager que tem muitas pessoas fazendo muitas coisas, então eu preciso colocar lá nome, alteração tal, aí eu coloco no dia tal, fiz tal coisa, tal, por esse motivo, porque aí quem vê vai entender o que foi feito e por que foi feito, tá? Belezinha, você vê que nós temos duas tags, então por isso que eu renomei como tag do Google Analytics, tag do Google Ads, tá? É super importante que a gente sempre coloque os nomes, atribua os nomes corretamente para que a gente não se confunda depois. Belezinha, enviado, a tag está ativa, fizemos o trabalho aqui dentro do Tag Assistance, e aí aqui no Tag Manager, aqui no nosso Google Analytics, ele não vai mostrar as informações de instalação da tag agora, tá? Isso aqui, ó, ele pode levar até 24 horas para trazer as informações do site do nosso cliente, tá? Ou do seu site. Então, assim, você instalou, espera, tá bom? Espera um pouquinho, respira, deixa rolar, olha só no outro dia, porque não tem necessidade de ficar olhando isso aqui toda hora, tá bom? Isso aqui o Google precisa de um tempo para assimilar a instalação da tag
as informações contendo dentro do site, para ele ver tudo o que aconteceu lá e aí sim ele começar a trazer resultados aqui para você. E claro que nos primeiros dias você vai ver que os resultados aqui vão estar vermelhinhos, tá? Não se preocupa com isso, tá bom? Isso aqui são análises que você vai, no seu dia a dia você vai olhando e você vai pegando o feeling, vai entendendo que a gente precisa ter paciência para coleta de dados. E lembrando, olha, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 10/12, então tudo o que aconteceu no dia 11, no dia 9 para trás, ele não vai mostrar aqui, obviamente, porque ele não traz dados retroativos. Eu gosto muito de reforçar isso, porque tem cliente que às vezes quer que a gente traga dados antigos. Eu falo, não, isso não é possível, o Google Analytics não faz isso, tá? E também tudo que aconteceu antes, agora são 11h58, que a gente finalizou, ele não vai trazer informações do que aconteceu 11h55, por exemplo, que a tag não estava instalada, né? Então não faz sentido. Beleza? Essa aula era para ser mais rápida mesmo, mais prática, focado aqui no entendimento básico do Google Analytics, do que ele faz, como a gente cria a nossa conta do Google Analytics e como a gente faz a configuração já no Tag Manager para deixar isso tudo prontinho, tá? Tanto que aqui dentro do Google Analytics é onde nós criamos as nossas listas de remarketing, tá? Aqui na aula da rede de display, que é a próxima, eu vou explicar brevemente o que é o remarketing. Mas já adiantando, sabe quando você entra num site? Você entra num site para ver alguma informação, um produto, um serviço e tal, e aí você saiu desse site, não comprou nada, não mandou nenhuma mensagem nem nada. E aí você tá lá no seu Instagram, por exemplo, e de repente aparece um anúncio dessa mesma empresa que você tinha visitado o site, e aí você se espanta e fala, nossa, que estranho, né? Já vi essa empresa aqui e tal, você vai lá ver um anúncio. E aí depois você tá num site aqui vendo notícia e de repente você vê um anúncio, uma imagem né, ofertando algum produto, serviço, ou às vezes aquele mesmo produto que você viu nesse site, daquela empresa que você tinha entrado antes. Então, isso é o remarketing, né? A partir do momento que você entra no site, ele atribui um código a você, da sua visita, né? O Analytics faz essa leitura, atribui esse código, e aí as configurações que a gente faz dentro do Google Analytics, importando para o Google Ads, a gente consegue levar essas informações lá para as campanhas de display, e aí a gente consegue fazer esse processo de ficar mostrando os anúncios para as pessoas que já entraram no nosso site, até que essas pessoas realizem uma compra, mandem um formulário, cliquem no botão do WhatsApp, enfim, qualquer que seja a ação que a gente deseja que essa pessoa realize, tá? Em último momento, eu vou aqui fazer a inclusão, né, do meu e-mail aqui e importar para o Google Ads. Eu já estava quase esquecendo isso para a gente finalizar. Eu só preciso pegar aqui o meu e-mail de acesso ao Google Ads, tá? Lembra que eu falei que é sempre importante que a gente use o mesmo e-mail para tudo, tá bom? Então a gente tem que sempre lembrar disso para não ter nenhum problema na hora de fazer a vinculação com o Google Ads. Na verdade é só para facilitar o processo, tá? Então vou copiar aqui o meu e-mail de acesso, vou voltar lá no Google Analytics que a gente acabou de criar, tá? Vou vir em administrador, aqui gerenciamento e acesso da conta. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu vou fazer a vinculação do Google Analytics com o Google Ads. Para fazer esse processo de remarketing, eu expliquei, as duas ferramentas precisam estar conectadas, tá bom? Aqui já é o e-mail que eu criei. A gente vai vir aqui, adicionar usuários, colar o endereço de e-mail que eu coloquei, notificar, né, para receber no meu e-mail ali a notificação de que eu recebi acesso a uma conta, né, do Google Analytics. Eu vou colocar como administrador, né, porque no caso sou eu mesmo que vou gerenciar, não tem problema nenhum, mas se for uma pessoa que você contratou, coloque como editor ou profissional de marketing, tá bom? Adicionar. Belezinha, agora ele acabou de mandar uma notificação lá pro meu e-mail de que eu recebi acesso ao Google Analytics. Então vamos lá, deixa eu buscar aqui, cadê o Firefox? Tá aqui, belezinha. Vamos abrir aqui o meu e-mail, onde eu posso abrir porque não tem nenhuma informação confidencial aqui. Ó, tá vendo? Ó, você recebeu acesso a uma conta do Google Analytics. A gente clica aqui. Ó, você gostaria de informar que no qual concedeu acesso a você uma conta do Google Analytics, tá? Aí vai clicar, faça login no Google Analytics para acessar a conta. Você vai clicar aqui, ele vai abrir o Google Analytics para você. Eu já tenho acesso a com esse e-mail, então eu vou precisar fazer alguma alteração lá em cima, ó, que é o mesmo site do meu cliente, tá? Que eu estava mostrando para vocês, mas aqui eu tenho, aqui ele já está com tag, bonitinho, trazendo informações, tá? Mas se você não tiver nenhuma conta do Analytics, ele vai levar você para o site que você acabou, para a conta do Google Analytics que você acabou de criar, tá vendo? Ó? Aqui, ó, e ele já até entendeu, ó, tá vendo? Ó? Maravilha, até bom mostrar isso aqui ao vivo, ó. Ao vivo não, que vocês estão vendo gravado, né? Mas aqui a coleta de dados está ativa. Lembra que a gente criou, acho que faz uns 5, 10 minutos que a gente criou a conta, ele já identificou e já mostra que tem um usuário ativo no site, ó. Aqui
tá aberto, tá vendo? Então ele identificou que tem um usuário. Então a nossa coleta de dados está funcionando. Ele só não vai trazer nada ainda porque precisa de mais informações para ele trazer as métricas aqui, belezinha? E agora como é que a gente faz a vinculação dentro do Google Ads? Vamos pro Google Ads agora aqui, ó. Google Ads, estamos aqui dentro. Beleza, tranquilo, show de bola. Nós vamos aqui em ferramentas, tá? Se eu não me engano, vamos ver aqui, acho que em central de dados, perfeito. Eu falei acho porque, assim, gente, eu mexo com isso todo dia, mas mesmo assim tem horas que eu esqueço onde é que as coisas estão. Isso assim é super normal, tá? Central de dados, ferramentas, novamente, ferramentas, central de dados. Aqui ó, nós vemos vários produtos Google. Clique em Google Analytics. Aí ele vai mostrar para você, tá vendo? Ó, todos, você viu que por que é importante a gente ter o mesmo e-mail, tá? No Google Ads, no Google Analytics. Porque assim que a gente clicar em Google Analytics, ele já vai mostrar pra gente todas as contas de Google Analytics que a gente tem acesso, tá vendo? Ó? Então, como eu sei que é essa conta aqui, ó, site principal, eu vou vincular ela, tá bom? Que é aquela que a gente criou agora. Mas como essa daqui também é do mesmo site, eu vou vir aqui e vou vincular ela, porque até na próxima aula para eu poder mostrar o remarketing, fica melhor para eu mostrar, tá bom? Mas você entendeu, né? Vai aparecer também, tá vendo, ó, como é importante nomear com o nome certinho, porque se você tiver 10 contas de Google Analytics, como é que eu vou saber qual é a conta? E quando ele puxar ali, putz, qual que é a conta? Aí você tem que ir lá no Analytics, ver qual que é o nome da conta do teu cliente, vir aqui e vincular certinho. É importante que a gente vincule certinho, tá? Ah, mas eu posso vincular o Analytics de um outro cliente no Analytics desse aqui e usar as informações? Pode. Só que, assim, pra quê? Porque o importante pra mim é trabalhar as informações do site do meu cliente dentro da minha conta do Google Ads, não o site de outros, tá? Porque aí são produtos, serviços de... Ah, mas é o mesmo segmento. Cara, mas as pessoas veem a mesma informação de formas diferentes, tá? Cada pessoa vê de uma maneira, então você tem que pensar desse jeito também, tá bom? Toma muito cuidado em querer ser esperto. Ser esperto demais, às vezes a gente acaba sendo um tanto quanto inconsequente ou às vezes tomando decisões que não são muito interessantes. Em marketing, diferente do que muito guru vende por aí, gente, faça as coisas com responsabilidade, por favor, tá bom? Ó, vamos fechar aqui? Avançamos. Aí ele vai perguntar pra você, né? O que você deseja importar do Google Analytics. Deixa tudo ativado aqui por aqui. Importar públicos-alvo do Google Analytics, que é o que a gente vai trabalhar na aula de remarketing, não, perdão, de Google Display, né, rede de display. E aqui importar as métricas de apps e web, que é as informações que o algoritmo do Google Ads vai coletar do Google Analytics para melhorar o desempenho das nossas campanhas, para entender cada vez melhor quais são as características das pessoas que visitam o site do nosso cliente, beleza? Então aqui, ó, clicou em vincular, prontinho, ó, pode demorar até 24 horas para o seu link do Google Ads começar a mostrar dados. Tá vinculado. Aí quando você fizer isso, ó, ele vai mostrar aqui, ó, produtos conectados. Depois eu vou mostrar numa aula de YouTube como a gente vincula um canal de YouTube, Search Console que eu tinha dito aquela hora, ou Search Console, depende de como você fala o inglês. Google Business Profile é o Google Meu Negócio. Google Merchant Center para campanhas de shopping, né? Que Merchant Center é o estoque virtual das campanhas de shopping. E aqui tem outras integrações que a gente também consegue fazer. Eu não vou passar por elas, porque isso aqui são coisas avançadas e são relacionadas a CRM, entre outras questões mais importantes. Mas, basicamente, a missão de hoje está cumprida, né? Então, o que a gente fez? A gente entendeu como é que o Google Analytics funciona, nós criamos uma conta do Google Analytics, nós fizemos a instalação da tag no site do nosso cliente com o Google Tag Manager e finalizamos fazendo a integração do Google Analytics com o Google Ads. Então são 4 etapas que nós realizamos e as 4 são essenciais e são obrigatórias de serem feitas, tá? Não tem como pular nenhuma delas. Você pode fazer em ordens aleatórias, mas de uma certa forma sempre tem que ter a criação da conta, o entendimento básico do que serve, criação da conta, instalação de tag e vinculação com o Google Ads. Fechou? Tamo junto, até a próxima, até mais.